Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje eu estou aqui direto dos Estados Unidos para mostrar para vocês o Subaru Impreza de quinta geração. Esse carro não é vendido no Brasil porque lá a Subaru tem uma linha muito, mas muito reduzida. Mas ele tem familiaridade com um outro modelo que é vendido no Brasil, mas aqui a gente tem uma versão um pouco mais simplificada. Bora lá que eu explico isso tudo para vocês no vídeo de hoje. Lançado tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa e no Japão em 2016, a quinta geração do Subaru Impreza é vendido tanto nessa carroceria hatchback, que é meio um hatch, meio piruinha, quanto também na sua variação sedã. Vale lembrar que esse carro aqui, ele usa a nova plataforma global da Subaru, que é compartilhada aí com vários outros modelos, e é um carro significativamente diferente do Subaru STI e do WRX que a gente vê no Brasil. Outro carro aqui que também veio dessa mesma linha é o Subaru XV, que é a versão aventureira aí do Subaru Impreza. Esse sim é vendido no Brasil com exatamente o mesmo conjunto mecânico que a gente vê aqui. Motor 2.0 aspirado e câmbio automático CVT. A nova geração do Impreza já foi anunciada e deve começar a ser fabricada agora em 2023, já como linha 2024. Então esse modelo que a gente está vendo aqui, em breve ele vai sair de linha. E por mais que no Brasil a Subaru nunca tenha sido uma marca de grande sucesso, ela teve ali no final dos anos 2000 e início dos anos 2010 números bem significativos de venda. Lá naquela época o carro-chefe deles era o Subaru Impreza, isso mesmo, só que a terceira geração. Esse modelo que a gente está aqui é o de quinta geração. Provavelmente vocês vão se lembrar aí, dos motores 1.5, 2.0 Boxer, tinha até as versões esportivas também que vendiam um pouquinho menos, mas até hoje é bem comum, em São Paulo pelo menos, de ver alguns desses Subarus Imprezas rodando pela rua. Mas bora lá, bora dar uma rodada aqui nessa quinta geração para vocês verem um pouquinho de como que está o design dessa nova geração e também algumas características interessantes aqui desse carro. Eu pessoalmente acho esse estilo meio hatch, meio piruinha muito bacana. E é inclusive o que a Subaru vende como um grande diferencial aqui frente aos seus concorrentes. Lembrando que aqui nos Estados Unidos os principais concorrentes aqui do Subaru Impreza são o Corolla hatch e também o Civic hatch, dois carros que a gente não tem no Brasil, mas que são variações de modelos que a gente tem por lá. Além desse visual um pouco mais piruinha e o bom espaço interno, outra coisa que a Subaru tenta se diferenciar aqui na categoria é falando que ele é um carro gostoso de dirigir, um carro realmente feito para entusiastas. E de fato, eles conseguiram aqui com o Subaru Impreza algumas características muito legais para os entusiastas. A primeira delas é o fato que ele ainda é oferecido com câmbio manual, coisa que é bem rara aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, essa versão que a gente está aqui, olha, não é a versão com câmbio manual, é a versão com câmbio CVT. Então, uma transmissão CVT um pouco mais tradicional aqui, mas que tem um funcionamento muito legal. Daqui a pouco, quando a gente for dar uma volta, eu falo um pouco melhor para vocês. E outro diferencial que a Subaru tenta colocar aqui no Impreza é o fato que em todas as versões, mesmo nas suas versões de entrada com câmbio manual, ele é um carro com tração nas quatro rodas. Ou seja, ao contrário dos seus concorrentes, Civic e Corolla, que sempre são carros de tração dianteira, aqui não, aqui a gente tem um carro de tração nas quatro rodas, o que é especialmente bom aqui para os estados que nevam, para os lugares mais frios aqui dos Estados Unidos. Então, além de ser um carro mais esportivo, ele também é um carro mais seguro. E esse sistema de tração nas quatro rodas, a Subaru chama de Symmetrical All-Wheel Drive. Tem até aqui escrito na partezinha de trás do carro. E o que isso significa? Significa que ele sempre está lançando 50% da força para as rodas dianteiras e 50% das forças para rodas traseiras. Ou seja, a gente não está falando aqui de um carro que só entra no modo 4x4 quando está atolando ou qualquer coisa desse tipo. Aqui não. Aqui é um carro 4x4 em todas as situações. E de fato, é um carro muito gostoso de dirigir. Por baixo do capô, aqui, tanto nas versões de entrada quanto nas versões topo de linha, o que a gente encontra é o 2.0 Boxer, uma nova geração do motor que já era oferecido lá no Brasil. Só que aqui ele tem um desempenho um pouquinho melhor, mais cavalos, mais torque. E além dessa versão 2.0 que é vendida aqui, ele também tem opções 1.6 e 1.6 híbridas, que são vendidas na Europa e no Japão. Mas aqui nos Estados Unidos, sempre com motor 2.0. E eu, pessoalmente, nunca fui muito fã do interior dos carros da Subaru. Mesmo na terceira geração do Impreza, que era vendido no Brasil, eu achava o interior muito simples.
Ele continua sendo um interior bem simples aqui nessa quinta geração, só que teve alguns avanços bem significativos. Então você percebe soft touch aqui em todas as superfícies, né? Então um carro que tem uma boa sensação de acabamento. E apesar de ser tudo em plástico preto, né, você percebe diferenças de textura, de acabamento que são bem legais. Então você percebe aqui um black piano, você percebe aqui uma textura de pele, você tem aqui uma parte meio prata aqui no console central. No volante também, olha, esse mesmo detalhe prata. E nas portas você também tem uns detalhezinhos de fibra de carbono aqui no puxador, que você também vê aqui, olha, na parte acima do porta-luva. E outra coisa que também é muito boa no interior aqui do Impreza são os bancos, né? Então ele tem um banco um pouquinho mais esportivo, quase um banco concha mesmo, e você consegue configurar ele numa posição bem baixa, coisa que é relativamente inesperada, pensando que esse carro, olhando pelo lado de fora, tem um design muito mais familiar. Mas aqui não, aqui realmente um carro para entusiastas. Você tem uma ótima ergonomia, volante com ajuste de altura e profundidade, banco com os ajustes elétricos aqui nessa versão, que não é a versão topo de linha, e até mesmo alguns equipamentos bem legais aqui, como por exemplo o teto solar. Então você aqui tem uma visão do céu enquanto você está dirigindo o seu Subaru. Mas a grande surpresa desse carro não está aqui no banco da frente, está lá no banco de trás. Olha, e eu esperava um espaço bom, afinal de contas o Impreza é um carro um pouquinho mais comprido, mas eu estou falando aqui de 6 dedos entre a minha perna e o banco da frente. Então realmente um espaço muito bom e que faz todo sentido quando você pensa que esse carro tem uma proposta também um pouquinho mais familiar ali do que o Corolla Civic. Porém, a gente está falando aqui de um carro com tração nas 4 rodas, né? Então repara aqui, olha, como que o túnel central é muito alto. Então olha, quem está aqui no banco do meio vai ficar um pouquinho desconfortável. O que compensa um pouquinho essa falta de conforto aqui do passageiro do meio é que ele é um carro bem largo, então você consegue ter um bom espaço interior aqui e também um bom espaço para a cabeça. Mesmo essa versão aqui sendo a versão com teto solar, ainda assim, para quem está aqui no banco de trás, você continua tendo um espaço muito bacana. Mas e o porta-mala? Bora dar uma olhada? E olha, aqui no porta-mala é outro lugar onde o Impreza realmente não faz feio. O espaço que a gente encontra aqui é um meio termo entre uma perua e um hatchback convencional, o que mostra que apesar dele concorrer com o Corolla Civic hatch, aqui a gente tem uma opção muito mais próxima de peruas. E outra coisa aqui que mostra que ele tem uma característica mais piruinha mesmo, é que o porta-mala dele não tem aquela tampeta que sobe junto aqui quando você abre a tampa, né? Aqui você tem um porta-mala totalmente exposto, que pensando aqui em segurança é um pouco ruim, mas mostra como que a forma com que esse porta-mala foi desenhado aqui é realmente um porta-mala de perua. Um pouquinho mais curto, porque é um hatch. Bora então dar a partida aqui no Subaru Impreza e contar um pouquinho para vocês sobre como que é a sensação de dirigir aqui esse hatchback da Subaru. E bom, a primeira coisa a se comentar aqui é que esse carro tem tração nas 4 rodas, né? E como eu tô aqui num lugar bem molhadinho, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse carro derrapar. Não, não consigo. Óbvio que eu não tentei levar o carro até o extremo mesmo, de fato, né? Não estava em alta velocidade nem nada. Mas eu acho que isso é uma forma interessante aqui de comentar um pouquinho de qual é o principal diferencial aqui do Subaru Impreza dentro dessa categoria. Dessa versão de entrada, como eu comentei com vocês, ele tem tração nas 4 rodas. A Subaru ela é conhecida por isso, né? Não só nos modelos convencionais, mas até mesmo nos modelos esportivos. Tem toda a história dela no Rally. O principal concorrente também, né, o Mitsubishi, o Lancer, né, também tem essa mesma característica de ter tração nas 4 rodas. Mas eu achei especialmente curioso como que a Subaru aqui consegue colocar isso desde a versão de entrada. E isso realmente acrescenta bastante na sensação de dirigir do carro. É um carro que tem um rodar muito sólido. É um carro que tem um rodar realmente de um carro seguro. E isso é muito bacana. Dentro dessa categoria aqui, né, dos hatchbacks, geralmente as outras montadoras fazem modelos bem básicos aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se o vídeo já saiu aí no canal ou se vai sair em breve, mas eu cheguei a testar, por exemplo, aqui um Toyota Corolla Sedan que tinha calotas. Então um carro que no Brasil tem aqui, nessa categoria dos médios, um lado um pouco mais premium, mas aqui nos Estados Unidos não. Aqui a gente está falando de um carro de uma categoria
que suporta também carros bem básicos. O Impreza aqui, além dessa característica bem diferente aqui da tração nas 4 rodas, ele também tem uma sensação de dirigir muito no chão. Isso seja pela suspensão, que é uma suspensão um pouquinho mais rígida, mas uma suspensão muito gostosa de dirigir, ou também pela parte da direção. Novamente, né, voltando aí ao vídeo que eu gravei do Corolla, eu achei a direção do Corolla um pouco leve demais, que é legal para manobra, mas não tão legal para altas velocidades. E aqui no Subaru não, aqui no Subaru você tem uma sensação de direção um pouquinho mais pesada, que corrobora totalmente com essa característica de ser um carro com essa proposta de ser mais seguro realmente. Bom, passando aqui um pouquinho para o motor, né, 2.0 Boxer. Para quem não sabe, né, o Boxer significa que os cilindros eles ficam nessa direção, né, e não nessa direção como são os motores convencionais. É a mesma configuração de motor que a gente encontra na Porsche, no Fusca e basicamente no Subaru. Não tem mais nenhuma outra marca que eu me lembre agora que usa motores Boxer com certa frequência. E aqui, nessa configuração de 2.0, é um motor de litragem ok, é a mesma litragem que é usada no Corolla também. Então não é um motor extremamente potente, aqui não tem opção de motorização turbo, não tem opção de motorização híbrida, nada do tipo. É realmente um motor aqui para um carro hatch do dia a dia, um carro que vai te levar com segurança para todos os lugares, que se você precisar de pegar uma highway, né, uma estrada, vai te deixar com muita segurança. E nessa versão aqui, equipada com um câmbio automático do tipo CVT. Eu vi um pouquinho sobre a versão manual, né? Eu fiquei muito curioso, porque aqui nos Estados Unidos é difícil de você ver carros com opção de câmbio manual, e a Subaru ainda oferece aqui no Impreza. Mas no geral eu não vi muitos elogios. Falam que é uma transmissão um pouco barulhenta, uma transmissão um pouquinho dura, e conhecendo os carros da Subaru eu acho que isso é bem provável que realmente não seja ali uma transmissão manual das mais maciazinhas, né? Para quem gosta de carro esportivo, né, para quem gosta da sensação do câmbio manual, é legal que ainda tem essa opção aqui nos Estados Unidos, mas não é um câmbio manual ali realmente espetacular. Por outro lado, o câmbio CVT aqui, bom, aqui no canal a gente tem algumas opiniões um pouco divergentes sobre o câmbio CVT. Eu gosto pra caramba de um câmbio CVT bem ajustado, e já o Davi, ele não é tão fã assim dos câmbios CVTs. E eu acho que ele não gostaria muito desse câmbio CVT, porque ele no geral é um câmbio CVT que mantém as rotações muito, mas muito baixas. É um carro que você roda aqui na maior parte do tempo por volta ali dos 1.100, 1.200 RPM. Ou seja, é um carro que se você precisar de mais força, você vai pisar, ele vai fazer muito barulho, vai subir a rotação de repente. Então não é aquele câmbio CVT que você está ali sempre pronto, né? A um pedacinho ali, um toquinho do acelerador de ter mais potência. Mas por outro lado, isso faz com que o carro seja muito, mas muito gostoso de dirigir na cidade. Eu não tive a oportunidade de pegar a estrada, né? Eu tô aqui no meio de Nova York, peguei o carro em Manhattan, vim gravar aqui no Brooklyn, realmente no meio da cidade. Então não tive a oportunidade de pegar a estrada e nem de passar aqui de 100 km por hora com o carro. Mas esse câmbio CVT, você não ouve, você não vê ele funcionando. Parece que você está dirigindo um carro elétrico, um carro híbrido, alguma coisa desse tipo. Ele está sempre ali, em baixíssima rotação, super calminho. Se você acelerar um pouquinho mais, olha, eu vou acelerar aqui. Ele aumenta a rotação, demora um pouco a reagir, faz muito barulho, mas em todas as outras situações de cidade, ele é muito gostoso de dirigir. Sinceramente, é o melhor câmbio CVT que eu já dirigi aqui, pensando na proposta do carro. E esse motor 2.0 aqui tem uma litragem, uma potência totalmente suficiente para conseguir empurrar o peso aqui do Impreza. Então isso faz com que ele seja um carro muito pacífico de dirigir na cidade e que eu pessoalmente achei muito legal. E para coroar aqui todo esse conjunto, né, falando um pouquinho aí da sensação dos freios, perfeitamente bem calibrados. Não é um freio bicudo, não é um freio borrachudo, né, daqueles que você demora para sentir o freio. É um freio muito bem ajustado, um acelerador muito bem ajustado, que tem esse porém aí, né, dele ficar ali em rotações um pouco baixas demais. Mas eu pessoalmente achei muito legal. E fiquei curioso aqui para dirigir o Subaru XV lá no Brasil. O Subaru XV, ou também conhecido como Crosstrek, é exatamente igual ao Impreza, o mesmo conjunto mecânico, só que com um visual um pouco mais SUVzado, um pouco mais aventureiro, né? Tem aqueles pedaços de plástico, uma suspensão um pouquinho mais alta.
Fiquei muito curioso mesmo para saber como que ele é e como que é dirigir ele no Brasil, né, que tem as vias um pouquinho mais esburacadas. Mas pro padrão americano, esse cara aqui, sem dúvida alguma, seria a minha opção na categoria. Bom, e aproveitando para dividir esse momento aqui com vocês, né, eu tô gravando esses vídeos aqui nos Estados Unidos, em Nova York. E esse vídeo especificamente, né, eu peguei o Impreza em Manhattan, né, a ilha principal ali de Nova York, e vim gravar no Brooklyn, porque não existem estacionamentos em Manhattan, tudo é absurdamente caro, não achei nenhum lugar legal para gravar. Então agora eu tô voltando aqui para devolver o carro, e olha que bacana, né, passando aqui na Brooklyn Bridge, na ponte mais famosa aqui de Nova York. Realmente, dirigir carro aqui em Nova York é uma experiência pavorosa. Eu não recomendo isso para ninguém que está vindo visitar aqui, mas não deixa de ser muito bonito, né? Passar aqui em um dos pontos mais icônicos na cidade, dirigindo. Bom, e se você está se perguntando aí por que eu não recomendo dirigir em Manhattan, bom, primeiro de tudo porque você não tem estacionamento em lugar nenhum. E segundo, porque olha o tanto que essa cidade é lotada de gente. Eu acho que o problema aqui é menos o carro e mais as pessoas, né? Então, eu tava cruzando a rua aqui, vocês devem ter visto que eu quase atropelei alguém que tava cruzando ali com o sinal fechado. Mas, cara, é muito ruim, é muito desagradável você dirigir aqui nessa tensão constante aqui que é Manhattan. E olha, o isolamento acústico desse carro aqui definitivamente não foi um dos pontos altos. Você ouve muito barulho da rua, você ouve muito barulho do motor, e o fato do câmbio CVT ter essas duas características, né? Primeiro, essa que eu já comentei, né, dele jogar as rotações muito para o alto quando você pisa. E o segundo é o fato que ele não simula marchas em situações normais, né? Então ele fica com aquela sensação de CVT melado, o carro anda e barulho fica. Faz com que ele seja um carro um pouquinho desconfortável nessas situações. O lado bom é que você só ouve isso quando você realmente pisa bem. Em situações de cidade, excelente. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui do Subaru Impreza de 5ª geração direto dos Estados Unidos. E vou ser muito sincero com vocês, eu adorei esse carro. Eu acho que entre aqui Civic e Corolla e Subaru Impreza, eu sem dúvida iria de Impreza, seja pela tração nas 4 rodas, seja pelo câmbio CVT muito bom, seja pela sensação de dirigir realmente muito direta e relativamente parecida com o Civic. Mas o que realmente é o grande diferencial dele aqui é o espaço interno. É um carro que tem praticamente um espaço de perua e que, para ser sincero, eu até acho que teria espaço no Brasil, viu? Hoje o Subaru XV custa R$205 mil no Brasil. O Impreza aqui seria significativamente mais barato que ele, custando cerca ali de 150 a 160 mil reais. Então, como a gente não tem mais opções de perua nessa faixa de preço no Brasil, eu acho que esse carro aqui conseguiria suprir um público bem interessante, né? Afinal, Mercedes, BMW, Audi, todos eles estão muito caros. Ok que o nosso mercado está gostando cada vez mais de SUVs, mas eu acho que o Subaru seria um carrinho bem bacana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto eu gostei aqui do Subaru Impreza. Manda aqui nos comentários o que vocês acharam do carro, suas impressões e também se vocês teriam um desse aqui na garagem de vocês. E fiquem ligados no canal que durante as quartas-feiras agora a gente lança vídeos gravados fora do Brasil. Já teve vídeo em Dubai, já teve vídeo na Alemanha e agora também nos Estados Unidos. Um abraço a todos e até mais. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.